Portanto, a gente tem a impressão que todos os que chegam lá no poder esquecem todas essas ideias. Não é isso, é porque eles têm 12 partidos políticos e eles não podem fazer nada. Todas essas ideias são ótimas, é um mundo ideal. A gente fala, poxa, tem realmente uma solução, mas quando chegar lá parece que esquece, ou não tem orçamento, ou realmente o prazo não foi cumprido. Não é isso não, é porque eles venderam. Marçal fez de novo. Durante uma sabatina intensa, ele mostrou mais uma vez por que tem chamado tanta atenção, com uma resposta afiada e direta. Deixou a jornalista completamente sem palavras. Confira agora. Por que o senhor escolheu a vida política? Tem todas as coisas. Antes dos meus 40 anos, eu não vejo outra situação a não ser servir o povo. Eu vim de escola pública, eu sou filho de faxineira, né? Meu pai funcionário público, também aposentado. E eu nunca sonhei de verdade chegar onde eu cheguei financeiramente, né? Conhecido, né? Mundialmente no Brasil. Hoje, pra você ter uma noção, em uma rede social tem 3,5 bilhões de marcações, no TikTok também bilhões, as pessoas me conhecem nas redes sociais. Eu tenho 1,5 milhão de alunos, já publiquei mais de 60 livros. Eu sou alguém do ensino muito forte, eu acredito que aquilo que Deus me deu em relação a mudar a mentalidade das pessoas é o que falta na política. Nesses 500 anos de Brasil e os 470 anos da cidade de São Paulo, eu pesquisei, dentro do que a gente tem, né, no histórico político do Brasil, ninguém nunca falou sobre mudar a mentalidade de um povo. A mentalidade do brasileiro não entende isso. Vamos falar de riqueza, porque para mim riqueza é tudo que é natural. Porque nós estamos falando da natureza e da terra. A gente tem a maior reserva de água potável do mundo, o maior aquífero, que é água, né, no subterrâneo. A gente tem a maior floresta do mundo, a gente tem o maior rio do mundo, a gente tem as maiores reservas de nióbio, de grafeno. Para quem não entende, vai ter uma corrida espacial e o nióbio é o combustível dessa corrida, né? Tem um país onde tem 3 safras, é muito difícil um país no mundo ter 3 safras. A gente não tem intempérie, a gente não tem vulcão, a gente não tem nevasca, a gente... É o melhor clima. Aqui é o Éden, né? Há 500 anos atrás é o último lugar da Terra onde tinha gente pelada. Quando chegaram as caravelas aqui, tipo, o que esse povo tá fazendo assim? Parecia o Éden. Só que a mentalidade do povo é escravizada. É uma mentalidade alienada, é uma mentalidade que acredita em balela de esquerda. É que eu não vim fazer proselitismo político, mas como eu vim de uma formação na escola pública, eu posso assegurar para vocês que nós fomos treinados a odiar a riqueza. A falar que empresário é explorador, que Estados Unidos é imperialista. Ou seja, a gente acredita numa fábula, não cuida da própria vida, acredita que um dia alguém vai resolver um problema por nós. E a gente não assume o governo como filhos de Deus. Como, em particular, mudar uma mentalidade dessa? Isso é uma questão de mudança de mentalidade? Sim, o que levou a pessoa para a rua foi deteriorar a mentalidade de governo dela. Ou seja, ela não fala mais por ela. E a média pra você tirar, de intervenção ali com a pessoa, para você tirar ela da situação de rua, é de 7 vezes até 10 vezes. Você tem que insistir com a pessoa. São 80 mil pessoas em situação de rua. Aumentou 23% em relação ao ano passado. A gente gasta, né, e não investe porque não está dando resultado. A gente gasta 1 bilhão por ano com isso. E aumentou 23%. Ou seja, está pagando para aumentar a quantidade de moradores de rua. Solução, né? No interior de São Paulo não tem mendigos, eles mandam para cá. Então tem que responsabilizar quem está mandando. Eu já abordei 2 ali na Sé. E um tinha acabado de cumprir 11 anos de cadeia. E ele estava lá, drogadaço. Acho que ele tava só bêbado, isso, que ela também tem esse problema. Às vezes nem é crack, é álcool, né? E aí eu orei com ele. Tem no meu Instagram, quem quiser ver, vai rodar e até achar vai ver a catedral lá, você vai perceber que é ali. É Pablo Marcal por SP. Aí você entra lá no Instagram, Pablo Marcal por SP, que você vai achar. Eu orei com ele e falei assim pra ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo. Aí ele arregalou o olho, eu falei, agora a gente tem que tirar você da rua e te levar pra uma briga. Ele falou, eu vou. E aí ele tava com a namorada não quis ir. E aí eu tava junto com o Sabará, que é alguém que já tirou comprovadamente 3.500 pessoas da situação de rua. E ele falou, cara, é 7 vezes o que você tá fazendo aí, tem que insistir. Então são 3 cenários, a rua, abrigo e o emprego. Às vezes uma colônia agrícola resolve tudo. A gente tem que dar aparato para essa pessoa, para ela recuperar o estado emocional dela. Então, você imagina, para recuperar uma mentalidade dessa, de 6 meses a 24 meses. Tem gente que leva 24. Tá ali por conta de... foi rejeitado por alguém, problema sentimental, né, traição. Desistiu de viver. Perdeu, não, devendo na agiota e acabou com a vida, entrou num vício, aí vai somando todas essas coisas, a pessoa acabou com a vida dela. Acho que não tem mais saída. E tem que amar essas pessoas, né? Dinheiro tem, a destinação da assistência social é 2,6 bi, 1 bi é só para isso. Dos 111 bilhões, dinheiro tem, tá faltando estratégia. Tem um recado para você que é apoiador de Pablo Marçal. Saiba que agora você pode ganhar dinheiro enquanto apoia a sua campanha. Preste atenção nisso. Tem aí, no mínimo, uns 300 alunos meus que estão ficando ricos sem colocar a imagem deles, só pôr na minha. Você pega o corte de uma coisa muito forte que eu tô fazendo, lança esse corte, e se você for bem sucedido, que é natural que você vai ser, porque se você souber só fazer o corte, rapidinho minha equipe vai te chamar para fazer uma... Então você pode criar negócios, e esses negócios vão te dar relevância, você fica dono dessa página, aí você consegue colocar coisas lá, fazer parceria com a página, por quê? Porque você tem audiência na mão. Ele propõe que, ao editar e compartilhar cortes de seus vídeos, você pode ganhar entre 2 a 10 mil reais por mês. Interessado? Acesse o link fixado nos comentários deste vídeo e descubra como participar. Tem um negócio que eu fui pesquisar,
E a gente vai transformar a escola pública de São Paulo nisso, na escola olímpica, onde todo mundo vai ter uma identidade esportiva. Por que olímpica? Porque são mais de 60 esportes diferentes. Você imagina cada um se encontrando no esporte. A gente vai entrar no tema disso. Mas é para terminar eu finalizo aqui, o esportista não vai pra rua. Lá você não acha. Não, né? Não. Então, assim, é uma grande questão diminuir até zerar essa situação de rua, mas a grande verdade é investir na causa para que em 2030, 2040, 2050 não tenha ninguém em situação de rua. Se a pessoa aprende desde pequena a empreender as profissões do futuro, tecnologia, e ela aprende o esporte, dificilmente você vai ver essa pessoa na situação de rua. A situação é o seguinte, a gente precisa de no mínimo aí uma média de 7 abordagens para convencer uma pessoa a sair da situação de rua, leva para um abrigo. No abrigo a gente migra ela para a situação de emprego, aí a gente precisa de ajuda de religião, a gente precisa de ajuda do esporte, a gente precisa de uma série de ajudas e colocar essa pessoa na situação de emprego para que ela recupere o emocional dela. O prazo de 6 meses a 24 meses para conseguir fazer isso. Nós vamos colocar, hoje tem em média 80 mil pessoas em situação de rua. O prefeito atual, que é o futuro ex-prefeito da cidade, ele foi migrando essas pessoas e hoje, ao invés de ter uma Cracolândia na cidade, a gente deve estar com 40 espalhadas pela cidade. É assim, assombroso. Você vai na Santa Ifigênia, ali já chegou a ter 8 mil pessoas, hoje está com 2 mil pessoas. Você tem noção de dimensão, na Santa Ifigênia tem 10 mil trabalhadores ali em 45 quadras e gente na Cracolândia tem 2 mil. Ou seja, 20% do número de trabalhadores estão ali naquele lugar. Esse Anjo da Guarda, nós vamos trazer voluntários, provisoriamente, né? Ou seja, eles vão cumprir um período. Se são 80 mil moradores de rua, nós vamos colocar 80 mil voluntários nas ruas para convencer essas pessoas a saírem até ir diminuindo esse número. A gente vai contar com a ajuda das ONGs, só que tem ONGs hoje recebendo dinheiro público, que essas ONGs hoje estão dando seringa, tem uma que chama a Craco Resiste, que é uma ONG que vai tirar as pessoas de rua e recebe dinheiro público. Ou seja, já conte com o corte desse auxílio, vocês que são dessa ONG, a Craco Resiste, porque não faz sentido. Não tem gente suficientemente interessada em fazer isso. Candidato, mas como combater a questão do vício? Porque é uma questão de saúde pública, não é só a questão de rua, na saúde, isso é com informativos, né? Usando as mídias, é igual com cigarro. Você põe lá a lei. Porque eu vejo de uma maneira assim, se você tirar uma pessoa de uma situação de rua, o senhor diz que são 7 vezes que tem que tentar. É a média. Mas a questão quando você mexe com o vício, não é só a questão da rua, é a dependência também. Aí eu entro numa área que eu entendo um pouco, que é a inteligência emocional e neurolinguística. A pessoa, ela precisa de sempre ter um vício. Então, a pessoa acaba de converter, ela tem que ter um vício de ler a Bíblia. Aí ela vai para uma grande maratona na vida dela. A pessoa, quando converte, ela fica viciada ali na vida da igreja. Eu sei, porque eu lembro quando eu converti e lembro de ganhar tantas almas para Jesus e ver essas pessoas nessa situação. A pessoa, por exemplo, ela fala, eu vou passar no concurso público, então ela vai ter que viciar na leitura. Pra você entender quando eu falo vício, o cérebro ele tem que estar sempre... O vício é um curto-circuito, assim, é um fechamento de circuito onde o seu cérebro entrega muita energia. Por que a pessoa entrou nas drogas? Porque ela está fugindo do estado emocional dela, ela está fugindo do agora. Tem um negócio do cérebro chamado temporalidade cerebral. O cérebro ele não sabe distinguir o que é passado, presente e futuro. Por isso tem gente depressiva agora, e depressiva aponta para passado, que é a glória perdida ou o passado não resolvido. A ansiedade aponta para o futuro. A procrastinação é quando você tem tudo para fazer agora e você fala, eu vou deixar para depois. O que a gente precisa de desenvolver no cérebro dessas pessoas, já adentrando então na questão específica, entendendo aí, como remodelar o cérebro para sair disso? Precisamos substituir os vícios. A pessoa precisa recuperar sua identidade, ela precisa recuperar, entender seus bloqueios emocionais, sair desses bloqueios e conectar a vida dela num propósito, numa causa. E isso dá para fazer no macro? Isso dá para fazer numa cidade que é considerada um país? Se for 8 pessoas, você aplica a solução para 8. Se for para 80, você fica um pouco mais complexo. Se for para 8 mil, ainda mais. A gente está com 80 mil. Nós estamos numa situação de guerra. Se for pegar passagens bíblicas, existem passagens ali onde o Gideão ia lutar com os midianitas, eram 135 mil pessoas. E aí ele foi pedir ajuda para Deus, estava com um pelotão de 32 mil, salvo engano. E no final das contas, Deus falou para tirar todos os medrosos e falou, não, vai só com 300. Aí você fala, o que é 80 mil pessoas? Gideão estava com 30 pedindo ajuda para Deus, com 30 mil. Nós estamos com 80 mil. Essas pessoas, elas estão na situação de rua por medo. Elas têm medo do que elas são, do que aconteceu com elas e do que vai acontecer. Então precisa ter alguém que entenda. Isso é um problema que pode ser zerado na sua gestão? Quando eu falo zerar, eu acho que eu posso estar muito otimista. Mas eu posso reduzir isso drasticamente e deixar isso engatilhado para o próximo governo zerar. Seria até irresponsável da minha parte falar. Mas eu espero terminar um governo e alguém falando assim, ó, ele conseguiu. Ele aplicou soluções, ele fez um negócio acontecer. Por exemplo, tem uma lei aqui em São Paulo, fala sobre a merenda vir, pelo menos 30% da merenda vir de agricultura familiar. E tem diversas fazendas em São Paulo, não só o estado, mas a cidade. E não está cumprindo 100% dessa lei. E um dos melhores lugares para você colocar moradores de rua que decidiram dar esse passo é ou em bares e restaurantes. Por exemplo, o maior empregador da cidade de São Paulo que mais recebeu gente da Cracolândia foi o McDonald's. O segundo, Burger King. Lá no drive-thru, você para ali para comprar um Big Mac. Eu já tive com o líder do McDonald's aqui de São Paulo, uma reunião de bares e restaurantes, uma associação. Eu tive o prazer de ouvir essas histórias e fiquei fascinado. Porque o emprego de baixa qualificação. E para a agricultura familiar também, desconecta a pessoa ali daquele ambiente. O que é muito ruim hoje? Ter muita gente num lugar só com a vida destruída. Isso potencializa. Ambiente define a pessoa. Então, eu sou alguém que entende cérebro, alguém interessado nisso. Já ajudei gente a sair disso. Já levei funcionário que estava nesse processo de deixar a droga para fazenda minha. Eu sei como é que esse comportamento que a pessoa ela precisa de atenção. Por isso que vai ter uma figura diferente agora, que eu acredito que vai funcionar e vai ser mais rápido, que é colocar um anjo da guarda para cada um. Por quê? Porque senão a gente trata a pessoa como um rebanho. Então, por exemplo, você chega ali, a pessoa às vezes não quer dar um contato. Eu abordei um que é lá de Moçambique. E ele falou, não, eu perdi meu passaporte, mas cadê sua família? Tá todo mundo lá.
Tipo assim, por que alguém não abraça um anjo da guarda e fala, eu vou resolver esse passaporte desse cara e vou no Ministério Público, e vou aqui, pego aqui o cara, vamos aqui, vamos resolver. O cara precisa disso. Eu duvido que arrumando o passaporte ele não consegue arrumar a doação de uma passagem. Se tiver a pessoa, tratar essas pessoas com pessoalidade, não como rebanho, aí vai sair. É muito bonito a gente ouvir isso, viu, candidato? Bonito não. Bonito é vocês votarem no 28 e me colocar lá, porque eu sou o único que tem solução diferente para isso. É muito bonito a gente ouvir e fica num campo de expectativas que a gente, né, fala, será que é possível? Será que... Para finalizar, então, o atual governo trata como rebanho, porque aí não resolve, vem com jato d'água, expulsando os moradores. Tratar como rebanho nunca funcionou. Eu não acredito que a solução é fazer internação compulsória usando justiça, não. Eu acredito na restauração. Eu, como cristão, eu já vi ladrão parar de ser ladrão, eu já vi cara que batia na esposa parar e depois, né, resgatar homens, eu já vi de tudo. Né? Quando Jesus estava ali com dois ladrões um do lado do outro, um ficava zombando, o outro reconheceu e falou, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, eu acredito na restauração das pessoas. Eu não acredito em que o encarceramento vai resolver, porque ali está formando uma faculdade poderosa do crime. Eu não acredito que jato de água ou levar a pessoa na marra, eu acredito não. Eu acredito no poder de ir lá, insistir com a pessoa e ter alguém, essa pessoa sentir humanamente amada e falar assim, você me ama tanto assim, eu vou. Agora, se te tratar com pessoalidade, vai resolver. Porque aqui em São Paulo nós sabemos o quanto que é difícil acordar cedo, enfrentar o caos ou por carro, através do trânsito, ou os transportes públicos totalmente lotados. A gente chega já no trabalho já estressado, com o poder de rendimento lá embaixo. Tem como solucionar uma cidade que cresce a cada dia, Sim. que vem mais gente de todas as partes e que nunca ninguém vem com uma solução que possa realmente ser uma luz para que a gente consiga transitar. Você disse no outro bloco aí, assim, parece muito bonito, mas é a solução mais inteligente de todas, tá? Vou te falar as soluções que vierem aqui na minha cabeça, que tá no plano de governo. A mais inteligente de todas é criar um cinturão de 120 km de empresa. Mentalize na sua cabeça o mapa da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um rodoanel de 177 km em volta da cidade. Agora, diminui o rodoanel e vai ser uma faixa de 120 km que dá exatamente nas periferias, que é a capilaridade, quase saindo da cidade de São Paulo. Você imagina a gente abrir 2 milhões de empregos, empregos de indústrias, que são limpas. Segunda coisa, profissões do futuro, trazer data centers, trazer coisas do futuro para cá. Não é a indústria do passado que vai sujar a cidade, mas indústrias de informática, indústrias de robótica, indústrias que não sujam a cidade. Indústrias, profissões do futuro e tudo. Trazer essas empresas criando 2 milhões de novos empregos. Isso eu estou chamando de amortecedor de fluxo. Por quê? Porque ao invés da pessoa vir das qualquer 38 cidades vizinhas para trabalhar na cidade de São Paulo, esse cinturão vai frenar essa entrada desse fluxo de gente. Hoje são 7 milhões de carros andando na cidade todo dia. Não, imagina, 7 milhões de carros trafegando dentro da cidade. Só a poluição disso, o que não é? Essa solução, que para mim é a mais inteligente de todas, ter um emprego aí na porta da sua casa. Imagina você ir a pé ou de bicicleta. E os empresários teriam algum tipo de incentivo? Claro. E ainda com essa reforma da questão tributária, a gente conseguir trazer mais empresas, porque se vê o progresso e vê que o negócio está funcionando, é aí que eu consigo atrair. Porque tem um status, né? Todo mundo quer estar em regiões centrais, em regiões que... Então, mas aí quando você paga menos imposto, todo mundo quer lá. Só que qual é o problema de lá? É a liberação fundiária, que é liberar a escritura. Sem escritura eu não posso ter as empresas. As pessoas na quebrada hoje sofrem muito porque elas têm que pegar a correspondência na entrada da favela. Não tem nem logrador público. Então eu vou criar uma revolução nisso. Quando eu falo vou criar, é a promessa. Nós vamos resolver a liberação dessas escrituras e legalização de todas essas áreas. Não vai passar esse governo. Emprego nas periferias. Isso vai ser revolucionário, porque além da pessoa que mora ali ter um emprego perto de casa, vai pegar o amortecedor de fluxo de gente entrando. Vamos tratar o lado de fora primeiro. São 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Você pega lá Fernão Dias, Anguera, pega Castelo Branco, Dutra, Raposo Tavares, pega tudo. Dá 10. Né? Ayrton Senna, tal, tá aqui. 10. Vai ter bolsões de estacionamento na entrada, porque existem 350 mil carros desses 7 milhões que vêm de outra cidade. Só que com uma pessoa ou com duas. E aí esse bolsão a pessoa para, vai ter teleférico para ligar nessa rede. Isso é muito barato só para interligar, não para fazer o cinturão, que é outra proposta. E ônibus para fazer essa interligação. Você imagina um ônibus com 80 pessoas, 100 pessoas, ao invés de ter 80 carros. 80 carros enfileirado é um terror. Isso tem desacelerado o trânsito de São Paulo. Isso tem poluído a cidade e gerado mais estresse. Então, a solução número 2, a lei que é mais inteligente, são os empregos capilarizados. A segunda, esses bolsões de estacionamento. A terceira, criar uma via expressa nas marginais, onde pode ir em altíssima velocidade, controlado por tecnologia. Se tiver 2 ou mais pessoas, você pode pegar a expressa e ela vai te levar mais rápido. Isso tem na Europa e funciona muito bem. O que tem nos Estados Unidos a gente vai trazer, já a legislação brasileira permite, tem a lei 9.503 de 97, que é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. A gente consegue colocar para virar no pare, no vermelho, igual nos Estados Unidos. Já foi nos Estados Unidos? Morei já. Já morou? Você acha legal a gente implantar esse negócio aqui em São Paulo? Funciona. Funciona, não funciona? Que é o giro de quadra com sinal vermelho. Aí você trata o sinal vermelho com pare. Ou seja, você está em São Paulo, você chega no trânsito, no sinal vermelho, não tem ninguém passando, você trata o sinal como um pare, olha e gira a quadra. Você que morou nos Estados Unidos, funciona ou não? Muito. Você gostaria de ter isso em São Paulo? Então, essa é uma solução. Mas aqui a gente não consegue. Sabe por que dá? Porque o fluxo parado, ele vai começar a andar. Aí você imagina, a gente colocar os semáforos inteligentes, que são poucos, né? Não tem nem 10% do alvo que deveria ter colocado até o final de 2024.
10%. O semáforo inteligente já aumenta em 11% a mobilidade. Aí vamos fazer as contas juntos. Eu crio a expressa nas marginais, aumenta a velocidade só de uma via e controlado por tecnologia. Eu faço os bolsões, já diminui. Eu crio os empregos na periferia, diminui ainda mais o deslocamento. Eu libero o vermelho. Imagina. Cidade ideal. A cidade vai andar. Cidade que vai andar. A cidade vai andar. Mas quanto tempo para fazer isso? Ué, porque todo mundo se me der 1.460 dias, o número 1, a gente tem que pegar a prioridade da sociedade. A prioridade da sociedade não é a mobilidade, é a segurança. Então nós vamos atacar a primeira coisa. Venceu? Conseguiu virar o jogo nisso? Vamos para a segunda. Vamos para a terceira. Por exemplo, tem muitas coisas que a prefeitura gasta dinheiro, que é uma besteira. E essas besteiras eu preciso de falar, segura isso aqui que eu vou atacar aqui. Porque, candidato, a gente tem a impressão que todos os que chegam lá no poder esquecem todas essas ideias. Não é isso, é porque eles têm 12 partidos políticos e eles não podem fazer nada. Todas essas ideias são ótimas, é um mundo ideal. A gente fala, poxa, tem realmente uma solução, mas quando chega lá parece que esquece, ou não tem orçamento, ou realmente o prazo não foi cumprido. Não é isso não, é porque eles venderam a prefeitura. Quando um partido igual do Nunes, que tem 12 partidos, entram com ele numa disputa, e se Deus o livre a gente perder essa prefeitura para esse tanto de partido, o que eles vão fazer? Eles vão corroer o caixa da prefeitura.